Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para fazer um tour pelo planner desse ano de 2022. Então esse planner aqui é o planner lá da Cadernos MBO, eles têm essa logo aqui. Eu recebi esse planner no início do ano e ele é muito lindo, ele é do tamanho A5, então comparando aqui com a minha mão, vocês conseguem ver que ele é bem portátil, né, fácil de carregar por aí, e ele é bem grossinho, ele tem esse sistema aqui de espiral. E ele não tem folhas reposicionáveis, tá? Elas são folhas fixas. Ele também tem duas fitinhas aqui para você marcar o seu mês e a sua semana que você tá. Então esse planner aqui, eu gostei muito de usar ele durante o ano, tá? Eu acho que ele foi super funcional e ele tinha tudo o que eu precisava. Vamos dar uma olhada aqui então nas metas que eu tive para esse ano e se eu consegui concluir elas. Então a primeira coisa era terminar o meu TCC e me formar. Isso foi feito agora em dezembro, tá? Foi lá no finalzinho de dezembro, eu defendi o meu TCC no dia 7 e eu colei grau no dia 20. Depois, ser contratado em uma empresa de engenharia, isso eu consegui. Fazer 2 vídeos por semana, eu acho que isso aqui eu não consegui, porque teve uma época que eu não consegui fazer muitos vídeos. Alcançar 50 mil inscritos no YouTube, não consegui, estamos em 30 e já é um grande avanço. Com essa meta aqui eu fui um pouco gananciosa demais, porque eu teria que ter feito mais vídeos e me dedicado mais ao YouTube para conseguir isso. Criar uma rotina de exercícios, eu consegui parcialmente, porque na verdade teve uma época, assim, uns 2 meses que eu tive uma rotina boa de exercícios, mas depois eu não consegui manter. Aqui manter minha rotina de cuidados com a pele, novamente foi a mesma coisa dos exercícios, tiveram épocas do ano que eu consegui e outras épocas que eu não consegui. Estudar mais francês, não estudei nada de francês, então essa meta foi embora. Ler pelo menos 5 livros, eu não li nenhum livro esse ano, não consegui, então também não consegui essa. Gravar o desenvolvimento do meu TCC, eu gravei alguns vídeos para vocês sobre o meu TCC, mas o processo como um todo eu ainda não finalizei a gravação. Alcançar 15 mil seguidores no Instagram. Estamos quase lá, estamos com 11.800, então quase lá. E aqui eu tinha adicionado mais uma meta que era gastar menos dinheiro, só que eu me mudei, né? Eu saí da casa dos meus pais, então essa meta ficou bem impossível. Aqui nós temos uma visão do ano. Então, eu coloquei todas as minhas datas importantes da faculdade e também datas que são importantes para eu lembrar, como o dia que eu troquei óleo, quando eu troquei a bateria da minha moto, esse tipo de coisa. E vocês vão ver uma parte do ano eu risquei os dias conforme eles foram passando, né? Mas aqui no finalzinho do ano eu já meio que deixei isso de lado. Aqui não temos nada. E começamos janeiro. Aqui temos as matérias que eu fiz esse período. Janeiro tem algumas coisas marcadas aqui na visão mensal, mas não muita coisa. Eu comecei usando esse planner aqui de uma maneira bem simples, que é colocando as minhas tarefas, né, em preto e os meus eventos ou reuniões em vermelho. E aí depois eu comecei a usar mais cores, então dependendo do tipo de tarefa, se era uma tarefa da faculdade ou do trabalho ou então do YouTube, eu usava cores diferentes. E eu também comecei a mapear o horário das minhas aulas e coloquei caixinhas aqui para meio que marcar quando eu teria aula. Eu testei vários layouts diferentes, então aqui eu tirei as caixinhas, depois eu pintei as caixinhas com lápis, essa semana aqui ficou bem cheia, né? E aí eu também estava usando aqui o controle de hábitos. Mas isso não foi uma coisa que eu usei por muito tempo. Aqui tá em branco, tem algumas folhas em branco. E aqui do lado tem as temperaturas do mês de janeiro. Então, na média, foi 25 graus, ponto 1. Que eu acho frio para janeiro, mas tá bom. Agora, fevereiro, eu comecei a usar um pouco mais aqui essa parte da visão mensal, um pouco mais colorido, né? E eu continuei marcando as minhas aulas com as caixinhas e pintando elas. E as minhas tarefas, novamente, seguindo um color code. Aqui atrás, tá, entre essas duas folhas, tem o controle de gastos, só que eu, por motivos pessoais, não vou mostrar para vocês. Aqui temos também a média de temperatura de fevereiro, foi 25,5. Novamente, essas folhas estão em branco. Março, eu praticamente não usei o controle mensal.
só que eu continuei usando aqui a parte semanal. Qual é a diferença? Essa parte aqui eu tinha menos aula, né? Eu tava de férias. Então acabou que eu escrevia menos coisas, eu escrevia coisas só do trabalho. Então as caixinhas vermelhas passaram a ser coisas relacionadas ao trabalho. Abril, praticamente não usei a visão mensal e também praticamente não usei o planner. Eu estava testando algumas coisas diferentes, por exemplo, colocar horário e tal, mas eu praticamente não usei porque eu estava de férias da faculdade e, além disso, eu tinha acabado de começar o meu emprego na engenharia. Então passei a fazer 8 horas e meia por dia e acabei deixando algumas coisas de lado, inclusive o meu planner. Vocês vão ver, normalmente os meus planners eles são bem completos no início do ano e aí vai chegando no meio do ano eles ficam em branco. Exatamente aquilo que a gente observa em maio, né? Eu não sei nem um dia de maio para me planejar. E aí como é que eu me planejava? Eu escrevia em algumas folhas o que eu precisava fazer. Junho mais ou menos a mesma coisa, vocês vão ver que tá em branco. E aí no final de junho eu peguei o planner de novo para me organizar, porque estava começando a ficar um pouco desorganizada e estava deixando muita coisa solta. Aí olha só, em julho, aí sim eu voltei a utilizar o planner, comecei a colocar aniversário, jantar, reunião de trabalho, esse tipo de coisa. E além disso, eu também passei a colocar as minhas aulas de uma maneira diferente, eu só escrevia e colocava o marcador de texto. Mas, novamente aqui, o movimento foi bem fraco de utilização do planner. Tanto é que vocês vão ver que não tem nenhuma tarefa, só tem as minhas aulas e também se eu fiz o meu trabalho presencialmente ou online. Agosto, praticamente vazio, porque era o último mês da faculdade, então estava entregando vários trabalhos e me preparando para a prova. E também o mês do meu aniversário e o mês que eu pretendia apresentar o meu TCC. Então eu estava super angustiada com o meu TCC porque eu não estava conseguindo fazer ele. E eu não ia conseguir entregar em agosto, e aí, é claro, eu deixei meio tudo pro alto e não usei o meu planner novamente. E aí, em setembro, eu resolvi recomeçar. Então, vocês veem aqui, mês de planejar novamente, porque eu tinha parado, né, de me planejar. E aqui também, terminar o TCC, é urgente essa tarefa, mas mesmo assim, dando spoiler para vocês, não consegui terminar em setembro. E aí, em setembro, eu tive alguns poucos eventos, eu também marquei algumas coisas que eu precisava fazer do trabalho, então escrever relatórios, por exemplo. Eu comecei a me organizar mais para o trabalho no planner, então toda semana eu colocava qual era a tarefa que eu precisava focar naquela semana, e isso me ajudou bastante. E aí eu voltei a planejar com adesivos e washi tape para deixar um pouco mais organizado e também bonito para eu querer me planejar no planner. Isso continuou durante o mês, só que eu tirei os adesivos, coloquei só o washi tape. Esse mês eu deixei todas as washi tapes mais ou menos da mesma forma, sabe? Coloquei elas aqui entre a parte da manhã, tarde e noite. E aí no mês seguinte eu resolvi mudar como eu me planejava. Vocês vão ver, ó. Eu coloquei aqui também, passei a mapear a quantidade de horas que eu tava dormindo. Então, eu acho que isso aqui ficou muito bonitinho. Eu queria ter feito isso todos os meses, mas eu acabei não fazendo. Para ano que vem eu vou tentar manter isso aqui. E aqui também mapeei o meu humor durante o mês. Então, dá pra ver que ele sobe e desce bastante. Aqui essa linha é a linha neutra. E aí, acima disso eu tava de bom humor, abaixo disso eu estava de mau humor. Dá pra ver que eu tô de mau humor várias vezes, né? Porque, enfim, é um mês complicado. Outubro eu chamei de mês de conclusão da faculdade. Preciso me formar, então preciso terminar o TCC. E também um mês de mudança, que eu ia assinar o meu contrato de aluguel para eu poder mudar de apartamento, né? Sair do apartamento dos meus pais e mudar para o meu próprio apartamento. E aqui sim eu comecei a usar de verdade a parte mensal do planner. Então, como eu tinha falado para vocês anteriormente, eu passei a mapear qual era a minha tarefa principal daquela semana no trabalho. Então aqui, por exemplo, é trabalhar nos comentários do relatório externo. E aí, enfim, eu fui marcando cada semana o que eu precisava fazer e também fui marcando coisas importantes que aconteceram. Então, por exemplo, enviar documentos de aluguel, assinar o contrato de aluguel,
o dia que eu fiz botox capilar, entrega das chaves, esse tipo de coisa. E eu também passei a utilizar, sério, eu gostei muito desse sistema, passei a utilizar horários. Então, ao invés de usar aquele sistema que eu estava usando anteriormente, de colocar as tarefas por cor, eu resolvi colocar as tarefas aqui em cima e embaixo eu tenho um espaço dedicado para os horários. Eu gosto muito de me planejar por horário, então isso acabou me ajudando demais. Tanto é que vocês vão ver que o meu planner começou a ficar bem mais completo depois que eu comecei a usar esse tipo de planejamento. E aqui eu tentei fazer alguma coisa um pouco mais minimalista, né? Ao invés de estar tão colorido assim, colocar só umas bolinhas, mas eu confesso que eu prefiro ele coloridão mesmo. E aí, aqui nós temos o controle de temperatura e também o controle de clima. Quanto choveu, quando fez sol, quando estava nublado e tal. E eu só fiz isso para esse mês e nem para ele todo, olha só. Então, realmente, isso é uma coisa que eu deveria ter levado mais adiante, né, para os outros meses. E mesmo para esse mês aqui, eu também estava mapeando o meu sono. E aqui o meu humor, dá pra ver que o meu humor nesse mês foi melhor do que naquele mês anterior que eu tinha mostrado pra vocês. Depois eu mostro de novo. Mas enfim, eu não terminei de mapear, né? Aí chegamos em novembro. Pra novembro eu não fiz uma capa, mas eu ainda estava utilizando bastante o planner. Dá pra ver aqui que eu tinha me planejado não só no quesito trabalho, mas também no quesito YouTube. Então eu tava marcando aqui os dias que eu ia postar os vídeos e quais vídeos que eu ia postar naquele dado dia. Novamente, estava usando esse esquema por horário. Dá pra ver que eu reduzi bastante a utilização do planner. E isso é porque eu estava terminando o meu TCC. Então, novembro foi o meu mês de conclusão do TCC e também preparação para a apresentação, né, a defesa dele. E finalmente chegamos aqui em dezembro. Dezembro também costuma ser um mês que eu meio que desisto de usar os planners, porque o ano tá acabando e eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, normalmente eu largo um pouco de mão o planner. Mas aqui eu tentei bastante me preparar para o mês de dezembro. E aqui tem os vídeos planejados para esse mês. Alguns eu não consegui fazer, alguns ainda estão por vir, vocês vão ver. E para quem me acompanha por aqui, vocês devem ter visto que mais pro final do ano eu comecei a usar o planner do Caderno Inteligente. Então eu estava usando esses dois planners meio que ao mesmo tempo. O do Caderno Inteligente eu planejava e depois eu passava para cá, porque esse planner aqui ele é datado, né? E eu queria que todas as informações ficassem dentro dele. E aí eu acabava passando as informações que estavam naquele outro planner para esse aqui. Mas vocês vão ver que eu não passei tudo, né? Aqui, por exemplo, ficou vazio, porque como eu falei, chega final do ano, eu meio que deixo largo de mão. E aqui no final não tem mais nada, tá tudo vazio. Menos essa página aqui, ó, vou chegar nela. Essa página aqui que tem alguns vídeos que eu tinha pensado em fazer, mas acabei não fazendo todos, né? E aqui tem o balanço do ano, que eu ainda não fiz, eu vou deixar para fazer um outro dia, que pergunta os momentos inesquecíveis, quais foram as grandes conquistas, o que eu quero continuar ou repetir em 2023 e o que eu quero deixar em 2022. E, finalmente, metas para 2023. Eu vou começar a arrumar o meu planner para 2023. Já mostrei 2 planners diferentes para vocês nos meus vídeos, né, pro ano que vem. E eu vou montar ele junto com vocês, vou me planejar lá para janeiro, no próximo vídeo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Um beijão para vocês e até o próximo.